Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando. Eu sou o Morfeu e hoje a gente vai para nossa quarta aula sobre Platão, sobre a obra de Platão, é isso ou não? Deve ser. É a quarta. A quarta aula, isso. E hoje a gente vai estudar o diálogo Lises, ou no PDF que eu mandei para você está Lisid, né? Mas o mais consensual aí é chamar de Lises, certo? Mas vamos lá, como de costume. Eu passei para vocês ler. Alguém leu? Eu. 30 paginazinhas, hein? Ô, É... boa, só chique. Tá, vamos ver se os caras vão escrever aqui. Eu, Só leio menos de 2 linhas. Olha esse cara, velho. Tá, eu sou um cara ocupado, não deu tempo de ler, não. é, Ah, tá certo. ó esses Usa- caras. Então tá, Ô, cara, o, o nosso amigo Zuviel pode falar o que ele entendeu do diálogo? Só pra gente, assim, seja breve, só pra gente dar a introdução aqui. Ok. O diálogo. O que é o diálogo Lises? Sócrates está andando pela cidade de Atenas. Está ocorrendo um festival, o Festival de Hermes, em que os mais velhos e os mais novos se encontram. Não entendi direito para quê, mas eles se encontram e fazem uma festa. Sócrates está andando e ele observa várias pessoas, em especial duas. Lises, que é um jovem muito bonito, e um jovem muito nobre, e um jovem inteligente, um jovem bondoso, um jovem pica. E o Menecheno, que é um cara mais velho, que tem admiração por esse Lises e quer ser o amigo dele. Daí o que acontece? O Sócrates ele aparentemente tenta ajudar o Menecheno e o Lises a criarem uma ligação maior entre eles. Como é que ele faz isso? Ele começa a usar o método socrático, é isso? O método que o Sócrates Isso usa? aí, maiêutica. Maiêutica, então. Ele usa maiêutica para poder descobrir o que é um amigo. Já que esses dois aí querem ser amigos, vamos esclarecer que raios é um amigo. Então ele vai lá e usa o método socrático e é uma coisa muito complexa. Assim, de todos os diálogos que eu li até agora, esse negócio foi o mais ferrado. Tanto que acabou o diálogo e eles não conseguiram A- concluir o que era um amigo. acabou em aporia. Acabou em aporia, sem conclusão. Isso aí. É, Esse vai ser o primeiro diálogo aporético que a gente vai estudar, certo? E isso é muito comum. Inclusive, da primeira vez que eu li Platão, eu perturbei muito meus amigos. Por quê? Porque eu acabava de ler e eu falava assim, não é possível que o cara não respondeu. Ele passou, eu fiquei 100 páginas lendo o cara não me respondeu. E aí eu ficava enchendo o saco dos meus amigos, tipo assim, tentando tratar do assunto que eu li, né? Mas enfim, a gente viu que essas questões eram respondidas nas aulas privadas, né? Nas aulas esotéricas. Então, Aristóteles, os alunos de Platão é que obtiveram as respostas dessas perguntas. Mas vamos lá. O que é o diálogo Lises? O, o Zuviel acertou. Ele só errou em dizer que o Menexeno era quem amava Lises. Quem amava Lises era Hipótales. hum, Tenho quase isso, Hipótales. E ele não só queria ser amigo de Lises, Hipótales era um pederasta mirim, né? Lises tinha era ali, piada. ele tinha, o Lises tinha ali entre 12 e 13 anos. Vai. Menexeno, sua idade também. E Hipóteles dizem que ele tinha de 15 a 18 anos, certo? E por que eu digo que ele é um pederasta? Porque o termo, quando fala do amor de Hipóteles para Lises, é usado o termo eral, né? Eral, ele é esse amor mais erótico, esse amor mais compulsivo. Diferente de filia, que seria a amizade, que é o assunto desse diálogo, que é o que eles vão tratar mais pra frente. Certo? Então, vamos começar aqui a tratar da história do. Como assim o quê? Você tem que falar como assim e Sócrates. Não, Hipótales era gay.
Sócrates não era. Hipóteles queria pegar Ulisses. É isso que dá, chat. O cara tá na faculdade e tá, e tá me assistindo. Graças a Deus. Então tá, vamos começar aí. Então, eu ia escrever tudo, mas eu vou escrever só os pontos mais importantes. Então vamos lá. Sócrates encontra Hipóteles e Quitesipo. Quitesipo, ele é primo de Menexeno, ele é um primo mais velho, mas ele não é tão importante para a história. Sócrates encontra Hipóteles e Quitesipo. Hipóteles o convence a ir conversar com outros jovens. Sócrates percebe que Hipóteles é apaixonado por Lises, porque diz ter o dom dos deuses para saber quem ama e quem é amado, né? Então, o Sócrates ali sempre com esse negócio meio de vidente, né? Meio de cigano, né? É, eu sei que se amo, cara, eu tenho um dom dos deuses para saber isso. Eu acredito, na verdade, que isso não seja tão místico quanto parece. Eu acredito que Sócrates, ele só ficou sabendo de fofoca, alguma coisa do tipo assim, porque o Sócrates, ele, vocês vão perceber mais pra frente que ele é esse cara meio sarcástico, esse cara da ironia, certo? Ele faz muita piada. Não, eu ia fazer uma piada aqui, mas eu tô percebendo que as minhas aulas estão fugindo muito do controle quando eu começo a fazer piada, mas enfim. Então vamos lá. Quitesipo, ele vai lá e explana o Hipóteles, né? Ele fala assim, ó, o cara é chato, fica o dia inteiro falando de Lises, ele não fala de outra coisa, entendeu? Ele faz poemas pra Lises, entendeu? Quando ele tá bêbado, ele fica o dia inteiro falando disso, recitando os poemas que ele fez pra Lises, e enfim. E aí ele fala assim, enfim, ele diz que Hipóteles é apaixonado por Lises. E aí Sócrates, ele fala assim, Hipóteles, eu vou te ensinar a conquistar o amado. Eu vou te ensinar a agir como um caçador que não perde a caça. Aí o Hipóteles já fica empolgado, fala assim, opa, agora que eu vou pegar um fanboy, né? Aí beleza. Aí Sócrates, ele se aproxima de Lises, certo? E aí ele faz um método que foi usado com Alcibíades. Alguém sabe como o Sócrates conseguiu... Alguém lembra, né? Como Sócrates conseguiu a atenção de Alcibíades? Sócrates amava a alma de Alcibíades e não o corpo dele. E isso era uma coisa. Ele era o único que fazia isso. Todo mundo só gostava do rosto dele. Sócrates gostava do Alcibíades mesmo. Ó, o João me perguntou aqui. Sócrates tinha mulher? Sim, Sócrates, ele tinha uma mulher. Inclusive, ele faz uma piada. Ele fala assim... o homem que se... eu virei filósofo porque eu me casei e minha vida ficou triste. Né? É uma piada. Se eu não me engano, não tinha casamento gay, né? Os relacionamentos homossexuais, eles eram, tipo, abertos, assim. Não tinha matrimônio. O casamento acontecia só entre homem e mulher. E Sócrates tinha filhos também. Mas enfim, isso já foge. O que eu perguntei é como Sócrates conquista a atenção de Alcibíades e é esse mesmo método que ele vai usar para conquistar a atenção de Lises e ensinar Hipóteles como deve ser feito. Então, primeiro, você se aproxima, puxa a conversa, você ergue o ego dele lá em cima e depois você o abate. Certo? Quem vai lembrar aí do último diálogo que a gente leu? Sócrates começa elogiando Alcibíades. Alcibíades, você, homem que é amado por todos, vai falando. E no fim ele fala, você é burro, você tá querendo ser conselheiro de Atenas e você é burro. Certo? Então ele abate Alcibíades. Porque Sócrates, ele vai dizer que o amado, se você tá tentando conquistar ele
e você fica só o elogiando, é, você fica só falando bem dele e massageando o ego, ele fica muito soberbo e você não consegue o capturar, você não consegue o conquistar. Então Sócrates ele ensina a abater o amado. Quando eu falo o amado aqui, é o amado, a amada. Eu não vou ficar nesses termos aqui. Eu vou usar o que o Sócrates disse, ok? Ele ensina a, a conquistar a pessoa amada batendo o ego dela, certo? E é muito interessante que eu acho que de, Sócrates ele é muito assertivo nesse método. Ele de abater o ego do amado para conquistar o seu coração. Por quê? Porque realmente é muito difícil você chegar em uma pessoa, principalmente mulher. Você começa só a elogiar, 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 elogiar. No que aquela pessoa vai sentir sua necessidade? Apenas uns elogios. Mas se você se mostrar superior àquela pessoa, não necessariamente de uma forma que a humilhe, mas de uma forma que mostre a sua dignidade e que ela tenha admiração por você, a, o- a chance de você conquistar aquela pessoa aumenta um tanto legal, certo? Mas como Sócrates se aproxima de Lises? Sócrates, ele se aproxima de Lises, junto com os outros rapazes que estavam lá, e ele pergunta assim: Ah, vocês podem me dizer quem é o mais alto? E quem é o mais bonito? Aí todo mundo fala: Ah, é o Lises, não sei o que, o cara é gatão. Aí ele fala assim: Eu não vou perguntar quem é o mais rico pela inconveniência de vocês. E aí Sócrates dirige a palavra a Lises. E aí Sócrates ele pergunta: Lises, o seu pai te ama? Vou anotar isso aqui no quadro. O seu pai te ama? Aí Sócrates diz: antes de continuar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser me interromper, sinta-se à vontade. Sócrates, Lises, se o teu pai te ama? Aí Lises confirma: Sim. Aí Sócrates diz: No entanto, ele o impede de fazer o que você quer. Mas o contrário, o escravo faz isso. Então, Lises ele não podia cavalgar os cavalos do pai. Quem fazia isso era o escravo apropriado. Lises não podia cuidar das coisas do pai. Quem fazia isso era o escravo apropriado. E aí Lises fala assim: Não, mas isso, isso é porque eu ainda sou novo. Aí Sócrates diz: mas quando você for capaz de cuidar das coisas do seu pai, ele não vai deixar essas coisas em suas mãos? Aí Lises confirma. Então eles chegam numa conclusão. Aí eles chegam numa conclusão. Essa parada dramática que eu fiz aqui é pra ler o absurdo que o cara mandou. Enfim. É, a confiança surge na capacidade do indivíduo. Na capacidade do confiado, vamos colocar assim. Você confia. Quanto mais capacitado a pessoa que você confia, mais você confia nela. Vocês querem tratar desse tópico? Querem seguir? Deixar aberto aí? Ele não é tão importante pro diálogo. Ou se ficou alguma dúvida sobre. Olha, desse negócio de confiança, eu consigo me lembrar do que? Da figura. Bom, eu consigo me lembrar de duas figuras. Primeiro, de Jesus. O povo confiava em Jesus, porque Jesus, ele não só falava da boca para fora, ele era capaz de fazer coisas. Ele era capaz de parar os raios, era capaz de curar os doentes, era capaz de andar sobre as águas. E o Olavo de Carvalho, por exemplo, tem muita gente que confia nele, eu com certeza também confio nele. Por quê? Porque o que ele falava acontecia. Que ele dizia, ele falava que alguma coisa ia acontecer, ou ele falava que a pessoa deveria fazer alguma coisa para obter o resultado. A pessoa fazia e obtinha o resultado. Eu mesmo sou prova viva disso. Então, esse negócio de confiança também está muito atrelado a. Confiança está atrelado à capacidade. O cara tem muita capacidade, o cara consegue fazer as coisas, portanto, é lógico que os mais
ignorantes, os mais fracos, os inferiores a ele devem confiança e confiam nele de bom grado. Isso é até uma coisa assim muito óbvia. Eles chegam no diálogo, vocês vão reparar que eles chegam muito rápido a essa conclusão, né? Aquele que é mais capacitado, ele é mais acreditado confiança nele, certo? Ou deveria ser acreditado mais confiança nele. Eu não sei se vocês estavam presentes quando eu estava conversando com um dos membros do nosso grupo, e eu disse que a melhor forma de você conseguir ser aceito no meio social, a melhor forma de você ser admirado, é você se mostrando melhor, você ser admirado, né? Você se mostrar ser uma pessoa que se destaca. Eu não tô falando que você deve ser o protagonista, mas quando você se desenvolve, quando você se torna uma pessoa virtuosa, quando você amadurece, o Zuvia citou o Olavo de Carvalho, eu vou fazer isso também. O Olavo de Carvalho ele diz: amadureça e veja os outros gostarem mais de você. Ou seja, as pessoas vão confiar mais em você por ter mais capacidade de espírito, por você ter um espírito mais alto. Enfim, vamos dar seguimento aqui. Aí Sócrates ele fala assim, ó, ele pensa assim com ele mesmo: é desse jeito que tem que falar com o amado, você tem que rebaixá-lo, pois os elogios o envaidecem e o tornam difícil de conquistar. Onde que o Sócrates rebaixou Lises? Falando assim: você não tem você tem menos capacidade que um escravo. Agora veja, Sócrates ele não foi rude. Então a gente não pode interpretar que para conquistar, vamos supor, uma moça, você tem que chegar xingando ela, né? Ô sua vagabunda, não sei o que, você não presta. Não vai funcionar, né? O João conhece aí um conhecido nosso que ele chegava nas garotas que ele gostava e começava a xingar elas e ofender até a morte. Nunca conseguiu ficar com nenhuma delas. Graças a Deus, porque vai saber o que esse cara ia fazer. Mas, enfim. Então, note como esse humilhar é sutil, certo? Isso aqui é outra coisa que a gente não vai abordar muito mais pra frente. Vocês querem comentar sobre? Não pode xingar, tem que bater. Olha esses caras, mano. Comentar sobre o que mesmo? Eu não ouvi direito, tá meio bugado. Ah, sim, perdão. Vamos lá. Sócrates, ele diz que ele vai humilhar Lises para conquistá-lo, certo? Então, aqui a gente lê a conversa entre os dois e percebe, Sócrates em nenhum momento ele humilha Lises ao extremo. A humilhação ela é muito sutil. É quando Sócrates torna a incapacidade de Lises em relação aos escravos clara para Lises. Então Lises ele percebe, enquanto estava todo mundo elogiando ele, você é incrível, não sei o que, Sócrates fala, mas seu pai não confia mais em um escravo do que em você. Não com essas palavras, ele é sutil até chegar nesses termos. Então, como essa humilhação para conquistar o amado é algo sutil, não é você chegar em uma pessoa e mandar ela ir para as cucuias. O gafanhoto falou assim: gostaria de dizer que irei testar essa técnica e voltarei com os resultados. Cara, o cara vai chegar na mulher e falar assim: seu pai te ama. Cara, se você aplicar bem, assim, no mínimo conseguir a atenção da pessoa, você vai conseguir. Agora dizer que vai conquistar no sentido romântico, não. Podemos dar seguimento? Por favor. Por favor? Então vamos lá. Então, Sócrates, ele tá no meio daqueles rapazes e ele diz assim: olha, eu sou uma pessoa ávida por amigos. Se tem uma coisa que eu gosto, é de fazer amigos. Mas como posso eu gostar de fazer amigos se eu não sei o que é um amigo direito? Vamos entender
o que é um amigo. E aqui a gente vai entrar no tópico mais complexo do deste diálogo, certo? Que é a amizade, no grego, filia. Primeiro a gente tem que entender o que é filia. Então, como eu chego na menina? Ó, cara, veja bem. Vamos supor. Só vou abrir fazer essa regressão aqui para responder o rapaz. Veja bem. Se é uma moça bonita, 90% das mulheres são consideradas bonitas, né? Então elas vão estar sempre sendo elogiadas, vão estar sempre sendo. O seu ego vai estar sempre sendo afagado. Então, você chegar como se ela fosse um mero mortal, como se ela fosse apenas um ser humano, isso já abate um pouco o ego dela. Tratar ali como igual. E aí você vai progredindo, né? Você vai fazendo uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha lá, até ver no que dá, entendeu? Não vou falar que vai te garantir alguma coisa, não. Mas essa é uma forma que, é como eu disse, pelo menos a atenção da pessoa você vai conseguir. Da última vez que fiz isso, tomei bloco no Instagram. Eu quero só ver como é que você fez isso. Ó, vamos dar seguimento aqui, chat, que isso aqui tá virando aula de pua. Não quero que isso aqui seja uma aula de pick-up artist. Vamos lá. E aí, galinha, bossa aí. É isso que eu falei que não é pra fazer, né? Zé Ruela. Filha. Eu era moleque. Agora você não é mais o menino gafanhoto. Você é o adulto gafanhoto. Vamos lá. Filia. O que é filia? Alguém tem alguma ideia do que é essa palavra que se refere à amizade para os gregos? Você acabou de dizer, né? Filia é amizade. Não, mas ela tem as palavras em grego, elas têm camadas de profundidade, né? Não só em grego, no português também. A amizade, ela tem essa camada de profundidade. Por exemplo, assim, Santo Agostinho vai dar, não sei se é Santo Agostinho ou Tomás de Aquino, ele vai dar a definição de amizade de idem valem e idem nolem. O, o brasileiro vai entender que amigo é aquela pessoa que você ri junto, né? Alguns ditados italianos dizem que amigo é aquele que come 1 quilo de sal com você. Então, para os gregos, vocês têm ideia do que é essa amizade? Ah, aí não é profundidade, né? Você quer dizer, acreditou em interpretação. Pode ser, pode ser. Ok. Eu não sei o que significa para os gregos amizade. O caba que tá do seu lado queria dar 1 quilo de sal pro mendigo. Eu vou parar de ler o chat, vocês estão impossível hoje. É, acho que você até falou. Vamos ver o que ele vai terminar de dizer. Isso. Não, mas isso já é meio pessoal. Eu vou continuar aqui com, com o raciocínio de Sócrates pra gente não acabar fugindo muito. Então, beleza. Já que a gente tá meio ambíguo no que é um amigo, certo? Vamos investigar isso aí. E agora eu peço a vocês que a gente não só acompanhe o raciocínio deles, mas que a gente tenta ver se no que eles achou que era mentira, talvez fosse verdade, e o que eles achou que fosse verdade, talvez era mentira, ou se talvez eles chegaram a uma conclusão, ou se não, enfim, mantenham a mente ativa nesse momento. Vamos lá. Então, primeiro Sócrates vai propor que a amizade, para que ocorra a amizade, basta que apenas um ame e que o outro seja amado. Mas se o que vocês acham de uma amizade que só uma pessoa ama e a outra não? Vocês acham que há amizade aí?
Porra, aí também tem a definição de amor, não é? O que é amar? É o que a gente tá, através do ato de amar, né? A gente tá tentando procurar o que é o amor. Então, filia, né? Cadê? Aqui, ó. Filia é uma espécie de amor. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma espécie de amor, certo? Então, mas é esse amor mais profundo. Vamos tratar da palavra aqui para dar um norte para vocês. Sabe? Filia. Então, por exemplo, a gente falou de eros hoje mais cedo. Eros é aquele amor mais impulsivo, aquele amor mais erótico, não necessariamente pornográfico, mas aquele amor que ele é de fortes emoções. Filia, ele vai ser aquele amor mais de conexão, que você conhece a alma da pessoa com que você se relaciona, é, e não somente com pessoas, né? A gente tem, por exemplo, termos filosofia, ou seja, amigo da sabedoria. A gente tem termos, a gente vê nos livros antigos, né, quando as pessoas estão tratando de outras pessoas, ele fala assim: ele era um homem dado aos números. Os gregos diriam que ele era, eu não vou lembrar como se diz números em grego, mas diria que ele era filonúmero, entendeu? Ele era um homem dado à ginástica, filodinastos, ou seja, uma pessoa que tinha uma tendência, uma algo que o levasse, que empurrasse aquilo, mas não de forma obcecada, ou não de uma forma que, sabe, aquela coisa erótica, não. É uma conexão profunda, mas racional. Vocês conseguem entender agora? É esse tipo de amizade que Sócrates trata. Ok, então é dessa amizade. E daí ele pergunta se nenhuma relação em que só uma pessoa tem esse tipo de amor contemplativo pelo outro e o outro não tem esse mesmo tipo de amor, ele pergunta se isso é uma amizade, né? Isso. Ele fala assim: se só um está conectado a outra pessoa e o outro só recebe o amor, existe amizade aí? Parece que não. Não existe. Se não há amor recíproco, não há amizade. Aí Sócrates ele vai falar assim: mas daí não haveria, por exemplo, o cara que é amigo dos cavalos, o cara que é amigo dos cães, da ginástica, da sabedoria, porque aonde que a sabedoria, onde que essas coisas o amariam de volta, certo? É, vocês têm algo a comentar aqui, só para só para ver o que vocês pensam dessa afirmação de Sócrates? É bem complexo, mas dá para tirar coisa aqui. Ele não tem uma pessoa que em Ó, uma relação Sócrates entre. ele vai dizer assim, se não ele fala assim, basta que um ame para que os dois sejam amigos. Mas é óbvio que não. Aí depois ele fala, se não há amor recíproco, não há amizade. Mas então não haveria amigo dos cavalos, cães, ginástica e sabedoria, porque como esses seres não humanos, né, até esses conceitos como a ginástica e sabedoria o amariam de volta. Com certeza, não da mesma forma que ele os ama. Exatamente. Ó, vamos ver o que o pessoal tá escrevendo. Se eu amo um animal, ele me ama de volta, dependendo do caso. Em alguns casos você vai. É que nem aquele cara que criava uma onça dentro de casa. Vocês já viram esse maluco? O pessoal falava: para de dar comida pra onça, para de dar comida pra onça. E a onça comeu o cara. Eu acho. Perdão, tô com a garganta ruim. Eu acho que ele ainda recebe mesmo sendo sabedoria ou amigo de um animal. Vamos abordar isso mais pra frente. Se eu amo o conceito, mais próximo de me amar de volta seria o que eu faço com o amor por esse conceito. Faz. Vamos. Se eu amo a sabedoria, porque eu recebo a sabedoria de volta, não é igual, mas é algo em troca. Ok. Então. Aí eles falam assim, ok.
Mas, então, o amado é amigo do que o ama. Ou seja, calma aí que eu troquei a janela aqui. Ou seja, vou até o amado, ou seja, o objeto do amor é amigo, vou escrever assim, do que o ama, e não o contrário, né? Então, primeiro ele propõe que quem ama é amigo do amado. E agora ele propõe que o amado é amigo de quem o ama. Mas aí, volta no que eles disseram anteriormente. Se só um ama, então não há amizade, pois não há reciprocidade aí, certo? Então, antes da gente dar continuidade, vocês acham que querem falar alguma coisa aqui? Ou não? Não sei. Não, até agora tá fazendo sentido. Também tô tentando melhorar escrevendo umas prosas às vezes. Cara, escrever faz muito bem pro intelecto, tá? Escrever e falar, porque isso acontece muito comigo. Eu penso coisas muito complexas e quando eu preciso falar, eu não sai direito. Então, você treinar isso vai te ajudar bastante. E qual o ponto disso? Ele afirma que a amizade depende de uma pessoa e depois, obviamente, prova que a amizade não depende de uma só pessoa. Ele tá tentando abordar de todos os ângulos possíveis. Ele tá tentando. Sócrates ele não tá ensinando, ele tá tentando levar as pessoas à verdade, né? Então, lembrando que isso não é um texto dissertativo argumentativo. É um diálogo entre dois personagens. Aqui, quem está dialogando é Sócrates e Menexeno. Então não é a opinião dele, exatamente. Vamos lá. Então aqui eles já viram que não existe amizade em que só um lado ama. Então Platão. Nossa, eu coloquei Platão nas minhas notas, que vergonha. Tropa. Sócrates então ele apela aos poetas, porque ele diz que os poetas são os pais de toda a sabedoria. E aí os poetas afirmam o seguinte: os amigos são semelhantes. Vocês concordam com essa afirmação, que os amigos são semelhantes? Sim, é alguma coisa eles são iguais, obviamente, mas é alguma coisa, eles compartilham de características iguais. Eles compartilham, eles não são iguais, mas algumas das características deles são iguais. Aqui o semelhante no. Sim, o Griffith do Berserk falou algo parecido. Cara, muito bom isso aí. Os semelhantes pro grego. Alguém aqui. Acho que vocês devem lembrar um pouco de matemática. Que quando a gente fala assim, que esse triângulo. Ó, eu sei que eles parecem diferentes, tá? Mas sem levar em conta o tamanho. Imagine que eles têm os mesmos ângulos e as mesmas proporções. Eles, para matemática, isso vai dizer que eles são triângulos semelhantes. Ué, mas um é menor que o outro? Não, mas as suas propriedades são iguais. Então, essa ideia, ela vem da ideia do grego, né? Ou seja, o semelhante é aquilo que é idêntico, que possui as mesmas propriedades, certo? É nessa questão que Sócrates está abordando a questão do semelhante. E por que eu estou puxando para o grego? Né? A gente vê aquelas pessoas falando assim: eu não falo grego, eu falo português, explica do português. Mas você não consegue ter um conhecimento profundo do que você está lendo se você não conhece o básico do básico dos termos usados na língua original. Você não consegue encontrar o sentido verdadeiro do texto, né? As traduções são falhas. Elas facilitam bastante o entendimento, democratizam, não gosto dessa palavra, mas democratizam o conhecimento, mas elas não são 100% eficazes. Fugindo do assunto, mas o que define o filósofo? Eu vou usar uma definição aqui muito boa. Ok? Deixa eu
técnica filosófica, ela consiste em converter os conceitos gerais em experiência existencial efetiva e vice-versa. Ou seja, o que quer dizer? A técnica filosófica é você conhecer, você tomar posse dos conceitos gerais, certo? Então, antes de tudo, você precisa os conhecer e convertê-los em experiência existencial efetiva. Ou seja, você, por exemplo, se você acredita em alguma coisa, você a pratica, certo? Ou na física, por exemplo, você cria uma teoria e você busca aplicá-la. E vice-versa, você recebe a experiência e aí você converte ela em um conceito geral para que isso seja absorvido por outra pessoa. Isso é o que o Olavo define como técnica filosófica. A essência do ensino da filosofia é a intensificação do seu trabalho de apropriação de si mesmo como portador de conhecimento. Ou seja, a essência do ensino de filosofia é você tomar posse de si mesmo. O que define um filósofo, você me perguntou? Filósofo é aquele que é dono de si. É aquele que ele não é tomado pelos pensamentos de um coletivo, é aquele que não é tomado pelos pensamentos de outra pessoa, mas ele é dono de si mesmo. Certo? Desculpa fugir, mas eu achei a pergunta muito interessante. Mas essa questão do semelhante, vocês conseguiram entender? Que é o semelhante idêntico. Deu para captar. Não, deixa-me ver. Hum. Semelhante, então, para eles é a mesma coisa que igual, são as palavras sinônimas. Basicamente isso. Basicamente, eu não vou dizer que é exatamente, mas é nesse sentido mesmo. E aí Sócrates ele vai falar assim: bom, os amigos eles não podem ser, a definição de amigo não pode ser semelhante, porque o semelhante ele não aproveita nada do outro semelhante, certo? Então, nós somos iguais em tudo. Eu sou sábio, eu também. Eu sou forte, eu também. Eu sou rico, eu também. Então, o que um tira proveito do outro? Nada. Certo? Então, o amigo não é o semelhante. Então, pela lógica, né, que eu coloquei aqui, eu acho que não tem como ser outra coisa. Né? Aí Sócrates fala assim: se o amigo não é o semelhante, então o amigo é o contrário. Vocês concordam com essa afirmação? Que o amigo é o contrário? Ou seja, o justo é amigo do injusto? Que o belo é amigo do feio? Não. Não, porque aí o amigo seria amigo do inimigo. Certo? E isso aí já caria em contradição. Então não é isso aqui. Ok. Estou lendo a mensagem do Gafanhoto. Ok, um amigo realmente não pode ser meu semelhante, mas não tem como ele ser o meu semelhante da forma como está sendo tratada, já que é impossível alguém ser 100% igual a outra pessoa. Concordo, mas eu não vou destrinchar nisso ainda. O João falou que dá pra ser amigo do contrário sim, porque ele é bonito, mas é amigo de gente feia. O semelhante. Eu não vou destrinchar nisso ainda. A gente vai chegar nisso mais pra frente, certo? Mas muito interessante o seu raciocínio. Então aí eles chegam em outro impasse. Então eles falam assim: então vamos lá. A gente tem que. Vamos pegar um objeto pra gente analisar o que é o amigo do belo. Certo? O belo não é o marido do Graciano Barbosa. Belo aqui é no sentido de beleza mesmo, ok? Então vamos lá. O que é o amigo do belo? Aí Sócrates vai dizer assim: o amigo do belo não pode ser o belo. Também não é o feio, porque a gente já chegou nessas conclusões anteriormente.
Então ele vai falar assim, o amigo do belo, ou também bem, né? Que o que é bom e o que é belo. Já ouviram aquela afirmação? Ah, isso é belo e moral. O belo e o bem para Sócrates é a mesma coisa. Certo? Então ele fala assim: o amigo do belo é o que não é nem bom e nem mal. Ele vai falar assim: o amigo do belo é o que não é nem bom nem mal. Ele vai falar assim que toda amizade tem uma finalidade. Aqui eles começam a caminhar. Fala assim, então vamos analisar qual que é o propósito da amizade. Por exemplo, a amizade do médico com o doente é a finalidade é a saúde. Vocês concordam? Sim. Mas e a finalidade da saúde? É para que o doente tenha uma vida melhor. E a vida É, melhor. com Vamos, licença. vamos colocar assim, para ele. Você quer falar? Desculpa. Sim, sim. Então, amizade. Existe amizade entre o doente e o médico? É, De acordo com isso, sim, né? de acordo pelo que a gente tá. Se a amizade. Pela finalidade, sim. Ok. Ok? É que o conceito é meio abstrato, por isso que causa muita confusão. Eu também sofro um pouco para explicar. Eu sofro para entender, imagina explicar. Acredito que a semelhança seja essencial para amigos se formarem, já que, tipo, dois manos que queiram a mesma coisa tendem a se unir. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Os caras já estão muito na frente, mano. Volta, volta, volta. Vocês estão lá, vem pra cá. Então vamos lá. Então, então a amizade entre o médico e o doente, o fim é a saúde. Mas, por que, que o cara quer ter saúde? Porque ele quer ter. Porque ele quer ter conforto na sua vida. Né? Ele quer viver. Não, conforto não. Vamos colocar assim. Porque ele quer ser. A saúde dele serve para ele ter força. Certo? Força para quê? Para ele trabalhar. Para quê? Para conseguir dinheiro. Para quê? Para sustentar sua família e assim vai. Ou seja, é uma regressão infinita. Então a gente não encontra uma finalidade. Aqui Sócrates vai chegar num termo interessante, que é o próton philon, certo? Ele vai falar assim que o verdadeiro amigo é o bem. Ele vai falar assim que o próton philon, né, dessa regressão aqui, o primeiro amigo vai ser o bem. Ou seja, a finalidade de toda amizade é o bem. Então, peraí. Então, já que da saúde, para que a amizade entre o médico e o doente tenha acontecido, o doente precisou ficar doente. Então, o bem surge do mal? Sim ou não? Parece que em alguns casos ele surge. Mas essencialmente falando, Não. vamos ver o que o cara vai dizer. Muito complexo, eu não estava esperando que ia ter esse nível de dificuldade essa aula. Não entendi, calmaria. Calma aí. O que você não entendeu? Ó, vou explicar. A amizade, ó, presta atenção. Para que a amizade entre o doente e o médico acontecesse, o doente precisaria estar doente, certo? E a finalidade dessa amizade é o bem. Então, para que esse bem fosse alcançado,
o mal necessariamente precisou existir antes? A doença é o mal, porque ela aflige as faculdades do ser. Então, você não pode, por exemplo, exercer suas habilidades. Qualquer doença, ela não vai ter benefícios. Os contras vão ser maiores que os prós em todos os casos, senão não seria doença. Então, eu acho que todo mundo aqui está em consenso que o bem não surge do mal. Então, até porque isso é um absurdo. Então, é um absurdo. Eles mesmos reconhecem isso e param de analisar por esse ponto. Eles chegam em outra impasse. Aí eles pensam assim: vamos tirar o bem e o mal do mundo. Vamos analisar a amizade sem isso. Sobrou o quê? O desejo. Então eles vão dizer que a causa da amizade é o desejo. Certo? Aí, quando eles iam continuar, os pedagogos de Menexeno e Lises o levam embora. E o diálogo acaba em aporia. Vocês acham que Sócrates ia chegar em alguma coisa aqui dizendo que a amizade é o desejo? Ok, e que ele ia levar a conversa para esse ponto, que esse seria a conclusão da conversa. Ele ia começar a abordar a partir desse ponto, certo? Eu acho que sim. Vocês acham que a amizade parte do desejo? A amizade parte, ela começa no desejo. Isso. Seria o desejo de dar e receber em troca? Pode ser, sim. Um desejo em comum. Ah, sim. Ah, então sim. Acho que começa aí a amizade. Dependendo de como ele abordasse o desejo, mas acredito que a amizade parte de uma mistura entre curiosidade e desejo, que parta de ambas as partes e evolui em consistência. Talvez a amizade surja, a verdadeira amizade, certo? Surja pelo desejo do bem. Porque como a gente viu aqui, quando a amizade ela há finalidades, isso não há dúvidas. Não foi isso que foi refutado. Então, em uma amizade em que o fim, por exemplo, é a saúde do doente, a saúde ela representa parte do bem, certo? Então, o desejo pelo bem, ele pode ser a causa, não, veja só, não somente o desejo, mas o desejo comum pelo bem é a causa das amizades, que é o que ele fala aqui do proton philon, ou seja, o primeiro amigo é o bem. Essa é, apesar desse diálogo ter acabado em aporia, eu tirei pra mim, ou seja, isso aqui já não é, eu ia falar Aristóteles, isso aqui já não é Platão, isso aqui é Morfeu. A amizade é o desejo comum entre duas pessoas para o bem, o desejo em comum do bem. Não entre duas pessoas, mas entre dois seres, dois entes. Mas você acha que uma amizade com essa finalidade, quando a pessoa se curasse, ela deixaria de ser um amigo? Boa pergunta. Ao alcançar o bem. Mas ele vai alcançar a plenitude desse bem? Por exemplo, assim, o cara, ele sempre vai estar doente, né? Uma pessoa assim, em algum momento ele vai precisar retornar ao médico. Não tem como. Por exemplo, assim, um amigo da sabedoria, ele vai ser sempre amigo da sabedoria. Ele não vai conseguir alcançar a plenitude da sabedoria. Ele vai sempre estar doente, mas a amizade vai ser sazonal. É que vocês estão pensando na amizade como a gente tem aqui, né? A gente conversando, dois amigos conversando entre si, tá.
amizade, aqui nesse contexto é uma coisa mais abstrata, certo? Não é o que a gente entende. Não sei se vocês estão conseguindo captar a ideia. Então não tem como chegar numa conclusão. Tem como chegar numa conclusão. Agora é trabalho nosso. Alguém quer dar uma definição de amizade? Ah, como assim? De cunho, tem que ser de cunho próprio? Agora eu fazendo a formulação ou eu É. posso copiar e colar? Não, se você acredita numa fala de outra pessoa, tudo bem. Eu quero saber no que você acredita. Então, é São Tomás de Aquino que disse: idem vele, idem nole. Idem, que é mesmo, vele, que é velar, cuidar, procurar, e nole é o contrário de vele. É a mesma estrutura, que se vele é procurar, então nole é o contrário, rejeitar. Então, de acordo com São Tomás de Aquino, quando ele disse idem vele, idem nole, quando ele deu essa definição para amizade, ele disse que um amigo é aquele que procura as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Acredito eu que até hoje eu nunca encontrei uma definição que melhor expressasse o que de fato é um amigo. Aqui no Brasil tem o negócio do homem cordial, né? Não me lembro quem que foi que disse isso sobre o homem cordial, mas essa foi a melhor definição do que é amigo para um brasileiro que eu já encontrei. O que é o homem cordial? É o homem que ele não se preocupa em ter amigos, ele se preocupa em fazer os outros gostarem dele. E ele considera amigo qualquer um que retribua a afeição. Por exemplo, o cara tá lá conversando, não conversando não, tá na praia e conversa com um manolo aleatório na rua. Esse mano, ele puxa piada, faz qualquer coisa, tá comprando uma cerveja e conversa com o cara. E daí eles começam a falar, falam de umas besteirinhas, tipo futebol, não, política não. Pô, política até pode ser. Política, futebol, qualquer coisa assim. Começam a rir e daí pronto. O brasileiro médio acredita que aquilo é amizade, que eles são amigos. Infeli- Parece. Infelizmente, a amizade pro brasileiro é assim. Então, mas isso aí definitivamente não é amizade. Definitivo porque nem mesmo nos termos. Se o que os brasileiros estiverem falando é correto, então a amizade é uma coisa muito volátil, porque esses mesmos caras que criaram essa amizade, entre aspas, que é muito raso, muito superficial, esses mesmos caras podem trair um ao outro perfeitamente, quando aparecer uma oportunidade maior. Trair como? Fazer o mal ao outro, tipo, passar a perna, falar mal pelas costas. Meu Deus do céu. É coisa que mais acontece. Principalmente com os caras que se acham amigo um do outro. Então. hum, Certo, certo. Você ia continuar? Eu só ia falar certo, mas daí você. assim. Então, parece que é isso. Parece que o brasileiro está errado, né, quando ele diagnostica, aponta quem são os amigos dele. Ele está errado. Com certeza é uma coisa bem menos superficial do que a palavra amigo realmente significa. Ou É, pelo menos está sendo tratada aí nesse diálogo. pela definição que Aquino dá de idem valem, idem nolem, ou seja, velamos pelas mesmas coisas, negamos as mesmas coisas. Se eles velassem pelo mal, eles seriam amigos? Acho que sim. Se eles velassem. Mas aí eles fariam um mal um pro outro. Aí não dá. E você entende por que eu cheguei nessa conclusão? Que conclusão? Que a amizade é o desejo comum do bem? A amizade é o desejo comum do bem. Do bem. Bom, se eles Não amam do o um mal, bem, mas o bem. ou bem, se eles amam o mal e consequentemente rejeitam o bem, eles fariam mal um ao outro de alguma forma, mesmo que eles não. Eles vão querer, né? Se eles querem o mal, Exatamente. o mal puro, eles vão fazer mal um ao outro. Não dá. Eu dei um, Se eles não. eu dei um spoiler disso na call que a gente teve, acho que foi ontem, né? Que a gente tava reagindo ao vídeo daquelas moças lá. Hum, Que eu falei assim, como deveria ser abordado o vídeo delas, né? E aí eu passei brevemente por todo esse raciocínio para falar. Uma amizade, ela deve ser baseada em Deus,
porque Deus é o bem, certo? E o desejo comum por Deus é a verdadeira amizade. Porque se a gente não tem um desejo comum pelo divino, as pessoas vão praticar mal um com as outras. E como eu posso dizer? Os caras que falam que amam o mal, imagina, dois caras, ambos dizem que amam o mal, mas eles não fazem mal um ao outro, porque é mentira, de alguma forma eles amam o bem, porque eles não fazem mal um ao outro, não é? Então, isso aí seria abordado Diálogo. em outro diálogo, mas vamos lá. Se eu faço um mal, quem sofre mais? Eu ou quem sofreu o mal? Parece que depende do mal. Hum? Parece que depende do mal. Ok, não, mas vamos lá, digamos que eu te ofenda. Quem vai sofrer mais consequências, eu ou você? Você vai sair abatido, mas o que que acontece comigo? A sua reputação, o que que eu vou falar? Eu vou falar mal de você e provavelmente todo mundo vai me dar crédito. Você vai Ok, sofrer bem mais. vamos para um ambiente mais metafísico agora. Se eu faço mal para você, e digamos que isso não tenha consequências no sentido da minha reputação e etc. Vamos, sei lá, dizer que eu dou uma mogada em você. Eu te dou uma mogada. E as pessoas ficam do meu lado ainda por cima. Você acha que eu saí beneficiado dessa? Mogada, me desculpa, eu não vejo como uma mogada me faz mal. Então, vamos lá. Um dos diálogos vai dizer que quando eu realizo um mal a outra pessoa, eu estou manchando a minha própria alma. Ou seja, eu estou realizando um mal maior a mim mesmo. Certo? Se eu incentivo outra pessoa a realizar o mal, mesmo que eu goste daquela pessoa, eu estou incentivando ela a causar um mal à própria alma. Então, não é uma busca comum do bem. É aquele negócio lá dos dois cristãos, um cristão tá fazendo mal ao outro, tipo, mal ao padre, pastor, qualquer coisa assim. O pastor fala que ele não deve fazer, ele vai lá e faz. O pastor fala que ele tá limpo perante a Deus, mas o cara que fez o mal, não. O cara que fez o mal tá sujo. É isso, né? Isso aí. Então, por exemplo, assim, eu fiz um mal a você. Você sofreu mal, você sofreu as consequências, você foi humilhado, os seus sentimentos foram abalados, mas eu maculei a minha alma. Bem pior. Eu causei um mal bem pior a mim mesmo. Vamos ver o que nós estava falando aqui e estava acontecendo um spin-off aqui. Vamos ver a conversa do João com o Gafanhoto. Pra mim, a definição de amizade é quando você recebe e dá de volta. Posso estar errado, mas até agora é isso que me faz sentido. É como eu falei, se você dá mal e recebe mal, não é uma amizade. Então seria dar o bem e receber o bem. Aí o MDS responde: isso aí se chama agiotagem. Amizade é algo muito cultural, muito datado. O médico tem vários pacientes, mas nem todos se tornam amigos, então eu acho que depende. Por exemplo, assim, a amizade deles ali não é essa conexão. Eu acho que já é. Tá, vamos lá. A amizade, pra eles, não é essa coisa que a gente entende, né? Que, por exemplo, assim, pelo entendimento popular, eu e você somos amigos, mas, por exemplo, eu não sou amigo. Suponhamos que o governante queira o meu bem, mas eu não sou amigo do governante porque eu não conheço. Mas, por querermos um bem em comum, somos amigos, entende? Se o médico quer o bem, ele genuinamente quer o bem do paciente e o paciente quer o próprio bem, há ali um certo nível de amizade. Não uma amizade em sua plenitude, mas ali uma amizade. Segundo Sócrates, a finalidade definiria um amigo. Eu estava pensando em como o humano funciona, levando em consideração o que falamos há pouco. Uma amizade não funciona só com o amando. Então conclui que a amizade precisa da troca para funcionar. Logo, sim.
Mas não é meramente a troca. É a troca do bem. Entendeu? Eu acho que. Eu acho. Assim. Se alguém quiser discordar, discorde. Mas eu acho que eu cheguei nessa conclusão aí. Qual a conclusão, por favor? Repete aí. Hã? Qual De novo, cara. A amizade, ela é o desejo do bem comum. Hein? é o desejo do bem comum. Não, eu vou acordar mais. Isso. Agora eu concordo. Qual a conclusão? Fala de novo que eu tô sedento pra discordar. Droga. Então é isso aí, rapaziada. Acho que a gente chegou numa conclusão. A amizade é o desejo do bem comum. Isso. Assim, quando duas pessoas desejam o bem comum em alguma de suas infinitas formas, quando essas duas pessoas desejam, tá, mas as duas pessoas desejam. Só por isso só por isso elas já podem ser amigas. Só pelo fato das duas desejarem o bem comum. Sim. Porque, E daí, por exemplo, assim, eu posso não conhecer uma pessoa, certo? Mas se a gente deseja o mesmo bem, a partir do momento que a gente se conhecer, a gente vai se tornar automaticamente amigo. vai ser amigo. Ah, então pronto. Mas o bem comum seria o quê? O bem comum de tudo. O bem comum, o fim último seria Deus, certo? Mas, por exemplo, assim, vamos lá. Dois amigos que eles querem melhorar o seu físico porque eles não querem mais ter depressão. É um bem comum. É uma das várias. É um dos aspectos do bem. Mas eu acho que seria bom a gente falar, a gente definir o que é bem também. Definir o que é bem. Vamos lá, o que é o bem? Já Posso tava. mandar aqui? Eu já tenho a definição pronta do que é bem. O que é o bem pra você? Bem é tudo aquilo que melhora a existência da pessoa. Concordo, até certa parte. Ah, vamos lá então. Depende de como ele abordasse o desejo, mas acredito que a amizade parte de uma mistura entre curiosidade e desejo. É que eu, é, que- é que nem eu falei, ela parte de uma curiosidade e um desejo em comum, desde que seja o bem, né? Então vamos lá, o bem é tudo aquilo que melhora a existência de uma pessoa, é isso? Exatamente. E o que faz isso? O que faz o bem Defina algo que faça esse bem. faz uma ação, com certeza, cuidar do outro, melhora a existência o médico que cuida, mas não precisa nem ser o médico. O pai que cuida do filho, tá melhorando a existência do filho. Com certeza. Entendeu? Eu acho que é uma definição. Cara, você foi muito assertivo, parabéns. Eu acho que não tem muito pra onde ir. Se eu discordar disso aqui, eu vou falar, o bem é o que faz mal, não tem como. O cara foi muito assertivo. E daí dá pra puxar o pau também. Não, tudo aquilo que piora a existência. Usar crack vai piorar a sua existência, com certeza. Trair a sua mulher vai piorar a sua existência, porque mancha a sua alma. E daí, aqui no mundo material pode até andar rolo, mas no mundo metafísico, que definitivamente existe, você tá fudido. O cara falou assim: comer salada faz bem. Nada a ver, cheio de agrotóxico e de Não. goslop. O negócio é comer carne, meu filho. Isso. Carne, bacalhau, camarão, tudo frito na banha de porco. Isso. Rapaz, eu vou te falar a verdade. Quanto tempo faz que eu não como uma fruta? Cara, eu me nego a comer fruta desde que eu sou criança, desde que eu nasci. Ó, acho que o bem nem sempre vai ser realmente o bem.
porque pode ser o mal de outro alguém. Como que o bem faz mal a alguém? Agora eu fiquei em dúvida, porque eu não consigo imaginar. Porque, por exemplo, assim, se eu tirei vantagem de algo e eu saí por cima, eu fiz o mal. Então, eu fiz, é como a gente falou, eu saí por cima, mas eu realizei um mal para minha própria alma. Mas Não pra é bem, você, porque não existe perspectiva do que é o bem ou não. Não tem como na minha o visão, bem fazer bem pra uma pessoa e fazer o mal pra outra. acho que ele tá querendo dizer na visão o cara, né? Pro cara fez o bem, mas isso pode ser no máximo no mundo material, mas no mundo metafísico, seu espírito, você manchou sua alma, e você vai sofrer por causa disso. O Hum. sofrimento vai ser muito superior ao bem que você possivelmente fez a si mesmo. Seu amigo te apoia nisso porque te faz bem, mesmo não sendo bem. Ou é uma falsa amizade, ou seu amigo não tem o conhecimento pleno do bem. Então, a intenção dele é boa, mas ele tá te fazendo mal. Qual que foi sua pergunta? Ah, tá. É, é tipo você sair por cima. Igual o Cariani, ele pegou o emprego do cabo que trabalhava mal. Ele fez o bem ou o mal? Fez o mal. Além dele ter feito mal pro outro, ele fez mal à sua alma. Mas e ele, que tava trabalhando mal? Quem? O rapaz que teve o emprego foi. Trabalhava mal? Então, mas foi o mal com o mal, certo? O Foi. Cariani, ele podia ter feito Eu não mal. conheço essa história. Aí no caso como esse, no caso desse que, assim, um cara rouba o emprego do outro porque o outro tá fazendo merda na empresa. Existem outras formas de resolver o problema, tipo, sem roubar o emprego do cara. Mas aí você acha que isso é mal ou a gente não consegue ver bem nisso? Eu acho que isso é mal, cara. Não tem nem como. É tipo assim. Por exemplo, assim, ele faria o bem se ele conversasse com o cara. Cara, você vai perder seu emprego, você tá numa posição legal. Entendeu? Você, tipo assim, você tem instabilidade, você vai perder tudo isso porque você tá trabalhando mal, cara. Se ele chegasse e dissesse isso, eu acho que nessa questão ele teria feito bem. Pelo que eu lembro, o Cariani roubou o emprego porque ele viu que o cara tava trabalhando mal. Aí ele foi lá conversar com o patrão, entrou no lugar. Que canalha. Mano, o cara, né? Foi fazer a cabeça do patrão e piorou a existência do cara. O cara perdeu o emprego, perdeu uma fonte de renda. Ele provavelmente falaram mal dele, a reputação piorou. Piorou a existência do cara. Fez Pois mal a é. si mesmo. Que eu me lembro, ele tava trabalhando porque era alcoólatra. Então, olha aí, o cara ele sofria de um vício, entendeu? Algo que afligia ele. Imagina o quanto esse cara não piorou se ele já não se afogou mais no alcoolismo. Pois é, pô. Não tem como. Cara, muito interessante essa aula, né? Ela não tá muito. é, tipo assim, não foi que nem as outras, que eu só. Chegamos no final. Tá rolando uma discussão. Eu gosto disso. Deve ser, Graças a Deus. deve ser por isso que o Cariano é gay. É isso então, rapaziada. Vamos terminar aqui pra eu dormir. Amanhã eu tenho que trabalhar. Vamos, vamos. Então é isso aí. Se você assistiu até aqui. Eu devia ter falado isso no começo, né? Mas se você assistiu até aqui, seja bem-vindo na nossa comunidade de estudos. O link para participar dela está no comentário fixado. E é isso, até mais. Espere pela próxima aula. Tchau, tchau.